Quando eu era uma criança, eu me questionava, eu tinha dúvidas em relação às palavras. As palavras sempre foram importantes para mim. Eu gostava de escrever já naquele tempo e eu ficava imaginando o seguinte: quem foi que inventou as palavras? Quem é que determinou que azul se chamaria azul? Que planta se chamaria planta? Que chão se chamaria chão? Que céu se chamaria céu? Que humano se chamaria humano? Alguém inventou as palavras? Foi alguém que falou assim: a partir de hoje isso aqui vai se chamar pinheiro. E aí alguém escreveu ali: pinheiro. Isso aqui vai se chamar pedra. E alguém foi lá e falou: pedra. Areia. Aquilo ali vai se chamar balanço. E alguém falou: balanço. Foi assim, não? Depois a gente entende que as culturas vão se acoplando, as palavras e as expressões se incorporando ao vocabulário e as expressões nascendo, né? E a gente cresce e aprende que seja assim, a gente adota determinado idioma e vira o nosso idioma, né? Não tem alguém que vai lá e inventa as palavras. Mas assim como as palavras formam por conta de uma cultura, a mesma pode, com o passar do tempo, deformar uma palavra. Você quer um exemplo? Fé. Para 99% das pessoas, e ainda que hoje em dia esteja na moda dizer: não, eu não tenho religião, não, a minha fé não é uma religião, isso todo mundo fala. Ainda que isso esteja na moda, todo mundo, ou quase todo mundo, vincula a palavra fé à religião. Você quer um exemplo? Se você se encontrar com um fulano que frequenta uma casa de tijolo, de pedra, com inscrição na prefeitura, feita por um pedreiro, que foi na casa de material de construção e comprou e fez uma casa como a tua, como todas. Mas nessa casa há uma diferença: tem uma placa ali escrito igreja, escrito templo, paróquia, centro de fé ou sei lá o que. E lá dentro um homem, como eu e você, com as nossas ambivalências, contradições, fraquezas, dúvidas, limites. Mas esse homem fala assim: olha, eu sou representante de Deus, eu sou representante de divindade tal, eu sou representante dos ETs, eu sou representante dos espíritos, eu sou representante do além. Não me questione, ouça o que eu tenho a dizer, porque eu sei mais do que você. Eu sou dotado de uma graça maior, de uma revelação. Siga-me. E aí, o fulano de tal que passa a segui-lo, a ele é atribuído fé. Fé, às vezes, ou tem ligações com aquele que está nervosamente cheio de badulaques, de rituais, de momentos, de orações, de rezas, de marchas, de passeatas, de tudo. Nervoso, tenso, com medo que a proteção lhe saia, com medo que o olhar divino se retire e a ira dos céus recaia sobre a sua cabeça porque ele deixou de cumprir determinado ritual, ainda que seja a ida ao templo. Esse tem fé? Às vezes, e hoje em dia cada vez mais, a fé é atribuída ao fulano que aparece na televisão dizendo o seguinte: olha, se você não me der todo o seu dinheiro, se você não depositar o dinheiro do seu aluguel, o dinheiro da poupança, da faculdade dos seus filhos, você não tem fé, porque eu não quero e não basta que você me dê o que você não tem, ou que você tem, ou melhor, me dê o que você não tem, para provar sua fé. E a nossa cultura chegou a tal ponto em que esse tipo de absurdo se torna para muita gente aceitável. E dizendo: eu não entendo, mas eu tenho fé, então eu, apesar de tudo, farei. A fé também tem a ver com a certeza de que tudo será como eu quero. Vamos fazer uma fezinha, tenha fé que o diagnóstico não se confirmará. Se confirmou, tenha fé que não haverá morte. Tenha fé, você perdeu o trabalho, outros melhores virão. Você perdeu alguém, tenha fé, outra pessoa melhor virá. E assim, de expectativas e expectativas de que seja feito conforme a minha vontade. Eu sou projetado como alguém de fé. É esse tipo de fé que a vida, que o mundo, que a nossa cultura nos ensina. Eu penso diferente.
Você pode me dizer qual é a fé dos peixes? Algum peixe já tentou te converter para alguma religião? E a fé dos macacos, qual é? Talvez seja a mesma das aves, das plantas, dos bichos, dos insetos que eu nem conheço, dos peixes que eu nem sei quais são. Talvez seja a mesma. Talvez seja a mesma que eu e você tínhamos, ainda que seja no tempo da nossa mais pura inocência, da nossa primeira infância, quando nós éramos bebês e não sabíamos de nada, e não tínhamos pretensão alguma, e não esperávamos nada de nada, mas nós vivíamos. Vivíamos o momento, vivíamos o dia chamado hoje, vivíamos o instante, vivíamos aquilo, sem a preocupação do que viria depois, porque aquilo nos bastava para aquele momento. Não é assim com os peixes, não é assim com as plantas, não é assim com a vida, com o fluxo do universo, que não depende da nossa devoção, que não depende da nossa aparência contrita, não depende das nossas rezas, não depende dos nossos rituais, não depende que a gente vá ou não vá em determinado templo, lugar, ou siga essa ou aquela confissão, que não depende que eu chame o mundo inteiro e diga: ouça porque eu sou o dono da verdade, e siga conforme eu sigo, e seja conforme eu sou. Porque a fé está na gente, mas a gente se perdeu. E a gente se encheu de tantas coisas que nos entupiu a percepção de que não existe fé se antes não houver gratidão. E a certeza de que todas as minhas experiências só existem como finalidade de me fazer aprender a amar. Já que é assim, não importa se eu a chamo de bom ou de ruim, de bem ou de mal, de aceitável ou não. No fim das contas, todas elas produzirão, afunilarão, remeterão para a mesma condição, que é aprender a amar. Isso me basta. O que vem a mais, o que vem depois, é reflexo, ou melhor, da harmonia que antes se instalou em mim. Porque a harmonia de fora, assim como a desarmonia da vida, reflete a harmonia ou a desarmonia que antes cresceu no meu coração. Isso é fé. Às vezes a gente nem chama de fé, e às vezes a gente nem sabe que é fé. Tampouco a gente precisa discursar e vender como fé. E não existe uma fórmula, não existe um único jeito, não existe um meio único de expressar e de viver a fé, a não ser um coração grato e uma mente pacificada, que se desconecta desse mundo de controles. Infelizmente, a gente vive numa sociedade que criou mecanismos de controle, e eles nunca são chamados de controle, a ditadura nunca é chamada de ditadura, mas em nome da religião, em nome da política, em nome da segurança, em nome do bem-estar, em nome da vida em sociedade, em nome do que quer que seja, cria algemas de controle. E essas algemas mudam o significado de palavras que poderiam ser a nossa salvação, como fé, que anda sobre as circunstâncias, que transcende os apelos de que assim deve ser. E por incrível que pareça, te desconecta das prisões que se vende na vida, que se vende seja em discursos religiosos, em discursos de consumo, econômicos, políticos, ideológicos, para que você entre em determinado grupo, compre determinados pacotes, aculture-se de determinada maneira, porque assim será. Para isso as coisas vão melhorar, precisa ser assim, é um mal menor. Liberte-se e volte à essência e à fé e ao olhar dos peixes, dos animais, das crianças, das plantas, muito mais sábias do que nós, porque elas têm fé. Não chamam de fé, não vendem como fé, não discursam como fé, mas vivem a cada dia o seu bem, a cada dia o seu mal, a cada dia a sua preocupação, sabendo que amanhã é outro dia. E o amanhã refletirá aquilo que eu construí, e que eu experimentei, e que eu vivenciei, e que eu aprofundei, e que eu enraizei agora. Você tem fé? Talvez você não chame por esse nome, mas se ela vier precedida de gratidão, e se você simplesmente se desintoxicar e enxergar, e não precisa estar num cenário como esse para ser grato, não, enxergar a beleza, o significado de estar vivo, e entender que em tudo
independente do que seja, eu tenho a oportunidade de emprestar significado a partir daquilo que eu sou, eu vou entender o significado de fato da palavra fé. E quando você aprender, não precisa discursar sobre isso. Viva para você e seja feliz.